Bom, é, nós estudamos já há 2 dias, né? Que nós estamos vendo assuntos importantes relacionados com a nossa vida pessoal e a nossa mente. Eu vou fazer uma breve recapitulação, tá? Nesses dias, né? A gente tem visto que a nossa vida passada, o nosso passado, ele é reconhecido por Deus. Nós somos pessoas individuais, temos um registro no céu, mas nós aprendemos que esse registro, esse passado, ele serve para que a gente consiga olhar para trás, encontrar aonde foi que nós erramos, para nós não repetirmos o erro, né? Então, o Espírito Santo nos diz que o passado é importante e que Deus vai nos tratar segundo a nossa história. Mas nós precisamos olhar para trás e enxergar onde que está o erro. Por que que as coisas estão assim, né? Vimos também que diante disso, Deus nos dá oportunidades e que nós somos responsáveis pelas oportunidades que nós recebemos, né? Falamos muito nisso ontem, que Deus ele concede para a gente momentos em que nós podemos exercitar aquilo que realmente nós precisamos, né? Que são as oportunidades. E nós não devemos olhar a vida com falta de responsabilidade. Todos os aspectos especiais da vida, eles são importantes, né? Então, as nossas oportunidades, elas vêm e elas vão. E a gente precisa estar responsável diante delas, assumindo cada coisa e agindo diante de cada momento, né? Falamos muito sobre isso e sobre como essas oportunidades, elas geram pensamentos e geram atitudes. Então, eu preciso ter uma atitude diante das oportunidades que eu tenho. Por isso eu preciso estar atenta, né, a tudo isso. E hoje nós vamos entender como que é o funcionamento da nossa mente. Porque ontem nós entendemos que eu preciso ter uma atitude, né? Que eu tenho que querer. Eu preciso querer mudar as coisas que há muito tempo incomodam o meu coração. Mas como é que funciona a minha mente? Como é esse querer? Porque Paulo fala que o mal que eu não quero, esse faço. Né? E muitas vezes esse é o nosso sentimento e a gente clama a Deus por determinadas mudanças, mas muitas vezes nós não temos uma atitude diante da oportunidade de mudança, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir lá em Gênesis, quem está com a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Fala assim, vou ler. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a gente vê que Deus, ele criou o homem na imagem dele. O homem era perfeito. Então a mente do homem era perfeita. Não tinham condições ruins no homem. O homem não decidia uma coisa e não conseguia praticar. O homem não era assim. Ele era perfeito e a imagem de Deus, né? A gente vai ver isso mais detalhado aqui em Patriarcas e Profetas, o capítulo 18. Eu vou ler para vocês, página 18. Patriarcas e Profetas, página 18. Vou ler. Prestem atenção nesse texto. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai. Hebreus 1:3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob domínio da razão.
ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Então, veja bem, o homem foi criado à imagem de Deus. Cristo somente é a expressa imagem de Deus, ou seja, ele é igualzinho, né? Mas nós somos a imagem formada à semelhança de Deus. Então, nesse início, o homem era perfeito. Perfeito como? Ele estava com Deus, com a vontade de Deus. Ele fazia o que Deus ensinou para ele fazer, sem que houvesse um conflito dentro do coração dele. E por quê que não haviam conflitos? Aí o texto nos dá uma informação muito importante. Ele era capaz de compreender as coisas divinas porque as suas afeições eram puras e os apetites e paixões estavam sob domínio da razão. Apetites e paixões sob o domínio da razão. Ah, este é o motivo pelo qual o homem não tinha conflitos entre a vontade de Deus e a sua vontade. Porque as afeições estavam sob o domínio da razão. Esse é um texto muito importante. Quer dizer que o funcionamento da nossa mente é que as minhas afeições estejam subordinadas a quê? Ao domínio da razão. Só que tem mais textos, porque ela não fala só isso. Tem mais textos explicando em relação ao funcionamento da nossa mente. Olha aqui. O desprendimento, esse está no Deserto da Tentação, página 15. No Deserto da Tentação, página 15. O desprendimento foi a primeira lição moral dada a Adão. O governo de tudo foi-lhe colocado nas mãos. Julgamento, razão e consciência estavam sob seu domínio. Olha as faculdades da mente aparecendo nesse texto aqui. Quais são as faculdades superiores, assim a senhora White chama? Quais são as faculdades superiores da mente? Julgamento, razão e consciência. Então, Adão e Eva conseguiam obedecer à vontade de Deus, estar em harmonia com o desejo de Deus, quando a consciência, a razão e o juízo dominavam. Vamos ver mais um texto que fala sobre isso. O que seria isso, né? Tem um texto aqui que nos Testemunhos para a Igreja, volume 1, ela faz uma consideração a um irmão. Eu vou ler um pedacinho para vocês entenderem. Irmão C, seu organismo não está em condições de favorecer seu progresso espiritual. Todavia, a graça de Deus pode fazer muito para corrigir seus defeitos de caráter e fortalecer e desenvolver mais perfeitamente as faculdades da mente que agora se acham debilitadas e precisam ser fortalecidas. Vou parar aqui. Depois eu continuo esse texto. Esse irmão, ele estava com um tipo de vida, de hábito de vida, que não estava cooperando para progredir espiritualmente. Então, ele tinha hábitos de vida que faziam com que a natureza, com que a mente dele não conseguisse tomar decisões corretas e firmar nessa decisão. Por quê? Olha, ela vai dizer aqui por quê. Ela disse, olha, a graça de Deus pode fazer muito para corrigir os seus defeitos. E são defeitos de caráter. Então era possível corrigir. Mas por que ele estava tendo esse problema? Porque ele tinha um hábito de vida que não dava para ele suporte, para a mente dele tomar decisões corretas. Aí ela fala que ele precisa fortalecer a mente. Aí ela disse assim, desse modo você poderá controlar as faculdades inferiores que sobrepujam as superiores.
Você é como um homem cujas sensibilidades ficaram entorpecidas. A verdade precisa tomar conta do irmão e realizar uma completa reforma em sua vida. Então, esse irmão C, ele tinha problemas com a vontade dele. Ele não tinha uma vontade fortalecida. E aí ela vai e comenta aqui que as faculdades inferiores, elas estavam subjugando as superiores. A gente viu naquele texto ali em cima, lá no Patriarcas e Profetas, que as faculdades inferiores, foi no Patriarcas? Foi. No Patriarcas e Profetas a gente viu que as faculdades inferiores é o apetite e a paixão. E agora a gente leu que as faculdades superiores, elas são consciência, razão e juízo. A consciência, a razão e o juízo, elas devem dominar sobre o apetite e a paixão. Quando elas não dominam, a gente tem problema de caráter, problemas morais e um problema sério de querer fazer a vontade de Deus, mas não conseguir. Então nós vamos entender agora como que a gente fica. Eu vou ler para vocês um texto que está em Conselhos sobre Saúde, página 617. Olha a nossa condição, né? Quão poucos refreiam suas paixões, por se sentirem sob obrigação de moral de fazê-lo, e porque o temor de Deus está diante dos seus olhos. Quão poucos! Quão poucos fazem isso por responsabilidade. Foi isso que nós vimos ontem. As oportunidades aparecem, mas nós não agimos com responsabilidade. Eu preciso tomar uma responsabilidade em relação ao que está acontecendo na minha vida. Olhar com responsabilidade. E aqui ela diz, quão poucos refreiam essas paixões. Né? E ela continua. As faculdades mais elevadas do homem são escravizadas pelo apetite e por paixões corruptas. Quais são as faculdades elevadas? A sua consciência, a razão e o juízo. E quais são as faculdades inferiores? Paixão e apetite. Então ela disse que as faculdades superiores estão sendo escravizadas pelo apetite e pela paixão, que são coisas corruptas. Alguns reconhecerão o mal das condescendências pecaminosas, todavia se desculparão, dizendo que não lhes é possível vencer as paixões. Isto é coisa terrível de ser admitida por qualquer pessoa que profere o nome de Cristo. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, segundo Timóteo 2,19. Por que esta fraqueza? Essa é a grande pergunta. Por que, Senhor, eu sou tão fraca? Eu oro, eu peço. Por que eu estou clamando e a minha vida não muda neste aspecto e naquele aspecto? Porque é como se eu patinasse, como se eu não saísse do lugar. Aí ela faz essa pergunta, por que essa fraqueza? É porque as propensões animais, as faculdades inferiores, né, têm sido fortalecidas pelo exercício, até que tomaram ascendência sobre as faculdades superiores. Homens e mulheres carecem de princípios, estão morrendo espiritualmente, por haverem tão longamente nutrido seus apetites naturais, que sua capacidade de governar-se a si mesmos parece haver desaparecido. As paixões inferiores de sua natureza têm tomado as rédeas, e o que devia ser o poder diligente tem se tornado o servo da paixão corrupta. A alma é mantida na mais baixa servidão. A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício espiritual. Que coisa! Por que essa fraqueza? Essa fraqueza, ela existe porque você não
nós não exercitamos aquilo que é correto, aquilo que a nossa consciência esclarecida tem dito que nós deveríamos fazer. Então nós somos escravos das nossas vontades. É isso que diz aqui. Por quê? Porque a gente deixa a nossa vontade inferior governar. Eu sei que vocês estão agora pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que é isso? Eu não entendo. Alguns até já podem entender, né? Mas eu vou explicar para vocês. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou tentar explicar de forma mais sucinta. Eu acho que eu vou passar um pouquinho do tempo hoje, mas eu queria deixar isso Pode muito ficar à vontade, esclarecido. Celina. Então tá, obrigada. Eu vou passar um pouquinho. Eu quero explicar para vocês o conceito de cada uma dessas faculdades. Eu disse para vocês que as faculdades inferiores, elas são apetite e paixão, e que as superiores são razão, consciência e juízo. Então eu quero que vocês conheçam o significado delas, como que elas agem, quem são elas. E a gente vai compreender agora como que a gente vai dominar isso. Como que as minhas faculdades superiores dominam as inferiores. Eu preciso aprender isso. Deus deixou escrito para que a gente aprenda e a gente vença o pecado, né? Por meio de Jesus Cristo, pelo poder de Cristo. Então vamos aprender. A nossa mente, ela funciona assim. Nós temos um banco de memória. Esse banco de memória você armazena informações, tá? Então você vai estudando, você estuda, você ouve, a fé vem pelo ouvir, e você também lê, você estuda. E você vai agregando na sua mente informações a respeito da vontade de Deus na sua vida. Então você aprende sobre a alimentação, você aprende sobre a vestimenta, sobre a sua conduta moral. A gente aprende sobre como um cristão deve falar, o que ele deve ver, né? Quais o meu tempo, nossa, o tempo, o meu talento. Eu vou aprendendo em relação a isso. A parte que eu desempenho na grande luta aqui no grande conflito para poder levar almas a Cristo, eu vou agregando conhecimentos. E isso vai ficando no meu banco de memórias. Então a minha mente tem um banco de memórias. Eu armazeno informações que são para mim verdade, aquilo que eu acredito, tá? E eu tenho as faculdades inferiores, o apetite e a paixão. As faculdades inferiores e superiores, elas estão, aliás, as superiores, elas estão aqui no lobo frontal. É aqui que eu tomo decisões. Então, cada vez que eu não tomo decisão por aqui, o meu sentimento, o meu apetite e a minha paixão subjugam as minhas decisões importantes. Essas que eu armazenei no meu banco de memória. Mas o que é o apetite? O apetite, gente, é a vontade de comer. Você tem apetite para você comer. Deus criou o apetite, né? Lembra que o homem foi criado com as duas vertentes, tanto as inferiores como as superiores, só que as superiores dominavam as inferiores. Então, o apetite, ele é naturalmente da natureza humana. Eu preciso comer. Só que não é só o apetite de comer, gente. O apetite também é a sua vontade pelas coisas, é o seu desejo para realizar as coisas. É aquilo que você quer, né? Eu tenho um apetite para realizar algo, para ter ânimo, para agir, né? Ah, eu não tenho apetite para ler este texto hoje. Eu não tenho vontade, né? Os meus apetites são as minhas vontades. E muitas vezes quando a minha vontade não está sob o domínio da razão em relação ao apetite, eu exagero nos meus apetites. Eu como demais. Eu fico desejando muitas coisas. Eu sou descontente, tá? E aí, o que eu faço? Eu começo a ter um comportamento destrutivo,
que foi o que a senhora White falou aqui do irmão C. Olha, as suas paixões inferiores dominaram tanto que você está descontrolado, a sua mente não tem condições de agir na direção correta. Os apetites. Esses apetites precisam estar controlados. E ela falou para ele, olha, preciso você fazer mudanças. Mas a gente também tem a paixão. O que é a paixão? A paixão, ela é o desejo. É o desejo que a gente tem de estar perto de alguém, né? Essa é a forma contida da paixão, né? Eu amo, eu quero estar perto, eu desejo a proximidade das pessoas, eu me preocupo com as pessoas. Isso aí faz parte da razão, da paixão. Se não tivesse paixão, eu não me preocuparia com as pessoas. Só pela razão eu não me preocupo, eu preciso ter a paixão. Só que quando a paixão domina, ela tem a capacidade de alterar o seu comportamento, o seu pensamento, e aí você externa isso, amor, ódio, desejos, entende? Você demonstra isso de uma forma extrema. Ela toma o domínio. E aí você perde o controle. A senhora White chama isso de paixões animalescas, né? Não é só a paixão sensual, mas quando você sente ódio, ira, raiva, isso é paixão. E quando ela está de forma exacerbada, que isso compromete, modifica o seu comportamento, é porque ela está sob o domínio. Então aí a gente tem problemas. É aí que Paulo fala, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão. Entende? Então, quando nós estamos agindo de forma exacerbada em relação ao apetite e à paixão, é porque eles estão sob domínio. Vocês vão entender isso melhor. Agora, eu quero definir para vocês o que é consciência. O que é consciência? É a faculdade superior da mente responsável por te orientar. E a consciência, gente, ela é enfática, ela é imperativa, ela te dá ordens, ela forma para você decisões. Ela é intuitiva. Assim que você está numa situação, ela fala para você: olha, não faça isso. Né? Ela é lógica, só que ela não te articula argumentos, ela não fica argumentando com você, ela te diz a verdade, ela sabe no que você acredita e ela fala para você: faça ou não faça. É assim que a consciência age. E de onde que ela tira isso? Do seu banco de memórias. Ela vai lá no seu banco de memórias e ela pesquisa, ela sabe no que você acredita. Então, por exemplo, se você está diante da comida, ela sabe que você estudou, tem ali informações armazenadas e ela vai falar: olha, não, você não pode comer isso daí. Você está comendo muito, é muito, você já está satisfeita. E a consciência fica te alertando. O Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência. Por isso, eu preciso armazenar informações que são verdade, porque existe a boa consciência e a má consciência. Uma boa consciência, ela está alicerçada na palavra de Deus. Então, se os meus conceitos, eles estão alicerçados, armazenados na palavra de Deus, eu tenho boa consciência, então eu posso confiar na minha consciência. Aquilo que ela vai me despertar para a verdade ou para o erro, se eu estiver acreditando em coisas erradas. Então, a primeira coisa é, eu preciso mudar o meu pensamento se eu quero ter boa consciência. Eu preciso buscar a verdade sobre determinadas coisas para que eu tenha boa consciência e consiga manter o domínio sobre o apetite e a paixão. Mas vamos continuar, porque não é só a consciência. Ela é parte disso. A gente tem a razão. O que é a razão? É a faculdade de raciocinar, de apreender, compreender, ponderar, julgar. A razão é a sua inteligência. É o raciocínio que conduz você a deduzir alguma coisa. Então, o que a razão faz? Ela pondera com você. Ela fala com você.
Ela mostra para você a diferença de uma coisa e de outra. Então, mais uma vez, vou dar para vocês o exemplo da comida. Se você está diante da comida, vamos supor de uma comida que você já entendeu que ela é boa e a outra que você entendeu que ela não é boa. Então, você tem um refrigerante e um suco. E aí você olha e fala, eu queria mesmo era o refrigerante. O apetite apela para você. Aí a paixão diz para você, vai, toma o refrigerante. É só hoje, é só um pouco. Isso não vai acabar com a sua saúde. Esse é o apelo da paixão. Aí a sua consciência imediatamente fala: não, você já sabe. Lembra? Você decidiu cuidar da sua saúde. Não faça isso. Não tome refrigerante. Aí vem a razão. A razão vem e fala com você: olha, se você tomar o refrigerante, você já aprendeu que vai acontecer isso, isso e isso. Embora você queira muito, o refrigerante vai te fazer mal. Do outro lado, a razão pondera em relação àquilo que a paixão e o apetite estão te falando. Mas você gosta. Você já tomou tantas vezes na sua vida, só mais essa vez não tem problema. E isso vai se tornando uma luta. Uma luta. E aí a gente vai ver de novo o texto de Paulo. Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Nesse momento você tem o poder da vontade. Amanhã nós vamos estudar sobre o poder da vontade. Aí você decide. Quando você está ponderando, quando você está usando a sua razão, a consciência, aí você está naquela luta e o juízo entra. E bate o martelo e fala, tá decidido. Não vou tomar refrigerante, vou tomar suco. Glória a Deus, vencemos. Quem dominou? A razão e a consciência. O juízo é esse comando da decisão. A razão, ela está ligada à nossa vontade, mas o juízo, ele está ligado à nossa decisão. Então, todas as vezes que eu estou para decidir alguma coisa, existe essa luta mental. Existe esse processo sendo feito na nossa mente. Eu vou mostrar para vocês aqui a experiência de Adão e Eva. Vamos lá em Gênesis 3, verso 2 e 3. Vamos lá. Gênesis 3, verso 2 e 3. O que aconteceu com Adão e Eva? Se eles tinham a razão, a consciência e o juízo subjugando os apetites e paixões, alguma coisa aconteceu que fez com que eles mudassem isso. Alguma coisa aconteceu. Vamos investigar aqui o que aconteceu. A gente já conhece a história, né? Então nós vamos investigar os pontos importantes dessa história. Vamos lá, verso 2 e 3. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Esse era o teste da obediência. Nesse momento a memória foi ativada. Ela pensou. Antes de mais nada, ela disse: animais não falam. Eu já sei disso. Eva estava conversando com um animal. E a consciência dela foi lá no banco de memórias e disse: Eva, animais não falam. Não converse com a serpente. Mas ela ficou interessada ainda. A serpente continuou falando. E aí a serpente questionou. E mais uma vez, o banco de memórias foi acessado pela consciência. Porque a serpente colocou em dúvida. Ela disse: vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Aí a razão entrou e foi despertada. E o espírito de Eva ficou confuso. Por quê? Vamos ver o verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis. Porque Eva utilizou a razão dela e falou assim: não, Deus não disse isso. Tá vendo a ponderação? Ela ponderou. Não, Deus disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal, não de todas as árvores. E aí a serpente confundiu ela, colocou uma outra informação. Ela disse: certamente não morrereis. Colocou em dúvida a vontade de Deus. E a Eva ficou em dúvida. Olha o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que? Eva perguntou. Como assim? Uma nova informação estava sendo agregada à consciência de Eva e ela comparou a vontade de Deus com aquilo que a serpente estava falando. A paixão foi despertada. Deus escondeu alguma coisa de mim? O apetite foi despertado. Será que esse fruto é bom? Parece tão bonito, eu queria comer. Nesse momento, as coisas são invertidas. E Eva toma uma decisão. Olha o juízo de Eva despertando no verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ó, o apetite. E agradável aos olhos, olha a paixão. E a árvore desejável para dar entendimento, olha a paixão. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nesse momento, Eva decidiu. O verso 6 é o juízo sendo despertado. Mas por que Eva decidiu comer? Porque ela permitiu que o apetite e a paixão dominassem. Ela permitiu que a dúvida que foi colocada na consciência dela tivesse a prevalência. Ela duvidou daquilo que ela já conhecia como verdade. Ela fraquejou, ela flexibilizou o conhecimento dela. E aí ela inverteu. Com o pecado, houve uma inversão. As faculdades inferiores agora dominam as superiores. Foi a mesma coisa com Adão. Quando as faculdades se invertem, o que eu tenho? Natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa é a inversão. Faculdades inferiores dominando as superiores. A minha vontade, o meu apetite e os meus desejos, as minhas paixões, o meu sentimento tomando domínio daquilo que eu sei que é a verdade. Eu quero dizer para vocês que a sociedade hoje, ela apela o tempo todo ao nosso apetite, à nossa paixão. Todo o tempo nós vemos nos anúncios da internet, na televisão, nos outdoors, a gente vê anúncios do tipo: vai, faça o que você quer, seja feliz. A psicologia secular fala a mesma coisa. Às vezes você está com um problema, você vai num psicólogo que é secular e ele diz para você: faça o que você quer, se gratifique, né? Seja feliz, né? O tempo todo isso está sendo apelado para nós. A sociedade, ela acredita que isso é bom e ela diz: ande por esse caminho. Quando a sociedade diz isso pra gente, é o inimigo de Deus falando: não mude, viu, a sua natureza pecaminosa. Continue dominado pelos seus sentimentos, dominado pelos seus apetites. Gaste o quanto você quer, coma o quanto você quer, o que importa é que você seja feliz. Foi isso que a serpente disse para Eva: coma. Deus está te proibindo de ser feliz. Você vai ter uma mente aberta, você vai ser melhor. Os apetites e as paixões dizem pra gente: olha, você vai ser mais aceita. As pessoas vão gostar mais de você. Olha como você fica bonita assim. Aí você vai pelo sentimento. Aí você esquece
da consciência, você fica anulando a consciência fica dizendo para você, aja dessa forma, não, você não aprendeu assim, não faça isso. E o tempo todo o Espírito Santo vai ponderando com você através da razão. Olha, se você continuar nesse caminho, você vai perecer. Olha, você está adoecendo, tá vendo? Você precisa mudar. E esses são os apelos da razão e da consciência. Agora, cabe a nós corrigir. Esse foi o conselho para o irmão C. Você precisa corrigir, porque se você não corrigir, você vai continuar orando e suplicando a Deus por uma coisa que você não está assumindo a responsabilidade de mudar. É uma questão de escolha. Nós vamos entender isso amanhã. Vocês percebem que uma coisa se agrega à outra? Eu preciso entender sim aonde está o meu problema. Eu vou lá no meu passado, eu busco. Realmente eu aprendi errado. Mas eu preciso ter responsabilidade diante da vida. Entender que existem oportunidades que Deus me dá para eu mudar. Para eu exercitar o quê? As faculdades superiores da mente. Eu preciso negar o meu eu. Suportar a afronta. E não gritar. E não me irritar, porque isso é paixão. Eu preciso dar voz à paciência. Mas como eu faço isso? Só quando eu exercito isso. Só quando eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. E eu queria ler com vocês um último texto. Ele está aqui na meditação matinal Exaltai-o, na página 160. O dia, é melhor a gente falar o dia que fica mais fácil de procurar. Ela está no dia 10 de maio. Fala assim: o cristão sentirá as instigações do pecado, pois a carne milita contra o espírito, mas o espírito milita contra a carne, mantendo uma luta constante. É aí que a ajuda de Cristo é necessária. A fraqueza humana une-se à força divina e a fé exclama: graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57. Aí está a nossa vitória. Eu digo para vocês que nós, como cristãos, nunca vamos deixar de lutar. Mas a gente precisa reconhecer aonde essa batalha é travada. Ela é travada aqui na nossa mente. Em alguns textos do Espírito de Profecia, Sorowat fala que o grande conflito, ele é aqui, na minha mente, no lobo frontal. Eu preciso estar o tempo todo em luta constante. Faço ou não faço? O que eu aprendi? Eu tenho que dar ouvidos à minha consciência. Lembra do texto? E ouvireis atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Busque as informações. Saiba a vontade de Deus, mas tenha certeza que você vai ter uma luta contra o seu próprio eu, contra os apetites e as paixões que vêm sempre tomando o domínio da razão e da consciência e do juízo. Nós precisamos ter uma razão esclarecida para que nós sejamos firmes nas nossas decisões, para que nós tenhamos argumentos, santos argumentos. E quando nós estivermos em luta muito profunda, como teve Jacó, no Vale do Jaboque, eu vou até o Senhor, igual esse texto disse aqui. É aí que a ajuda de Cristo é necessária, porque eu estou em luta. Eu não vou ceder com facilidade. Eu vou lutar contra os apelos do apetite e da paixão. Então eu me ajoelho fervorosamente diante do meu Deus. E creio que Jesus venceu e eu posso vencer. Aí entra o poder divino, no nosso esforço humano. A sua vontade, ela consegue dar voz, dar força à consciência e à razão. E, de acordo com 1 Coríntios 15, verso 57, nós podemos exclamar: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona.
não funciona só a nível do desejo. Porque se eu ficar só no desejo de querer ser bom, eu não vou passar do desejo. Eu preciso ser esclarecido. Eu preciso deixar esse esclarecimento tomar o domínio sobre a minha mente, para que a minha vontade possa ser exercida nessa direção. A vontade é um poder incrível. Amanhã a gente vai ler texto sobre isso. E é assim que eu consigo vencer. Deus seja louvado por essas informações, porque a palavra de Deus, ela tem elas para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. E que a gente possa, como Davi falou, Senhor, adestra as minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu Deus, aquele em quem eu confio e aquele a quem me submete o meu povo. Conhecer isso faz adestrar as nossas mãos para o combate, nossos dedos para a guerra. Porque é uma guerra espiritual e ela só vai terminar quando nós olharmos para cima e dissermos: eis o nosso Deus em quem aguardávamos. E quando nós ultrapassarmos a porta dos portais celestiais, é que vai se apoderar de nós a certeza da salvação. É assim que a Sora White diz. Então que a gente se apodere dessa força e faça paz com Deus, como diz a Bíblia. Se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Amém? Que Deus seja louvado. Oremos. Ó Santo Deus, amado Pai, estamos ainda na Tua presença e quão maravilhoso é estar na Tua presença. Sentimos segurança, confiança e paz aqui junto contigo. Por favor, Senhor, aqui diante de Ti estão os nossos corações, as nossas mentes esclarecidas pela Tua palavra. Senhor Jesus, por favor, auxilia-nos. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos agir da forma correta, para que o nosso coração esteja diante de Ti perfeito, Senhor. Tu sabes a nossa fraqueza, Tu sabes onde precisamos nos fortalecer. Ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo. Põe os Teus anjos acampados em cada um destes Teus pequeninos, Senhor, que vêm a Ti nessa madrugada. Toma-os nos Teus santos braços, Senhor, porque eles dependem completamente de Ti. E eu creio, Senhor, que toda sabedoria, todo dom perfeito, todo conselho vem do trono da graça. E que o Senhor seja louvado e glorificado para sempre. Permanece ainda conosco nesse santo dia. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.